Doutora, como a senhora recebe a declaração de Lula ontem sobre vetar o PL da dosimetria para a revisão das penas dos presos do 8/1 de 2023? Sem nenhuma surpresa, né? Não me admirou aquele teatro todo que ele fez. Ele, um anistiado que grita sem anistia, teve que buscar os comissionados para participar do evento, porque o evento estava esvaziado, né? Não tinha ninguém. Na verdade, ninguém acredita nessa narrativa que o Lula e os seus comparsas criaram sobre uma tentativa de golpe de Estado no dia 8 de janeiro. A gente já esperava que ele fosse vetar, está tudo dentro do script, mas a gente espera também que o Congresso derrube esse veto e que se torne uma lei a PL da dosimetria. Seria, se possível, que você falasse justamente um pouquinho mais sobre esse ponto. Acredita que o veto possa ser revertido? A senhora confia no Congresso ou Supremo Tribunal Federal para fazer a justiça tão esperada a partir de agora? Se não, juridicamente, quais novas ações podem ser empregadas na defesa dos manifestantes condenados? Então, o que a gente continua acreditando é no trabalho da oposição dentro do Congresso, que eles têm feito um trabalho árduo, e isso é importante que a gente destaque também o trabalho da deputada Carol Detoni, que ontem apresentou um pedido de urgência para que seja feita essa urgência de derrubada do veto, né? Isso é muito importante, não esperar a sessão do Congresso, mas que se derrube logo, porque essas pessoas estão aflitas e precisam voltar para casa. Eu sei que muita gente não confia mais no Congresso por tudo que tem acontecido e pela questão mesmo do STF ter ultrapassado qualquer limite ali da legalidade, principalmente em cima do legislativo. Mas o que a gente tem ouvido nos bastidores é que esse PL ele foi construído a muitas mãos com o Paulinho da Força e essas mãos também vêm do STF. Então a gente acredita que naturalmente vai ser derrubado o veto, que essas pessoas, as penas delas serão revisitadas, né, pelo ministro Alexandre de Moraes, mas se nada disso acontecer, se a gente tiver um cenário, digamos que de terra arrasada, iremos lutar pela revisão e anulação desses processos que era o que era para acontecer desde o princípio, né? A questão da luta paralela pela anistia vai seguir mesmo com a aprovação, mesmo com a sanção do PL, mesmo ele virando uma lei, a gente vai continuar lutando pela anistia ampla, geral e restrita, afinal de contas, essas pessoas, elas não cometeram um crime de tentativa de golpe de Estado e as que cometeram atos de vandalismo deveriam ter respondido apenas pelos danos ao patrimônio público. A senhora tem razão sobre isso, né? Você sabe a quantidade de presos que ainda estão à espera de justiça e quais desses casos seriam os mais dramáticos, tendo em vista, né, questões de total inocência, idade, saúde ou de dependência familiar, né? Porque eu vi uma história de uma moça que cuidava da mãe, já idosa, e o filhinho, e ela estava presa e eles estavam passando fome. Sim, Julie, é lamentável. A gente tem muitas histórias dessa. Ontem, uma dessas mídias, né, do consórcio anunciou que tinham 179 pessoas presas, né? Dessas 179, 114 estavam presas em cárcere já cumprindo condenações. 8 estavam em prisão preventiva, né? Então a gente tem um universo aí de mais de 120 pessoas. Dessas 120 pessoas, a gente tem que destacar algumas, né? Como o caso da dona Joanita, que está no interior de Minas Gerais. Ela foi presa dentro de um hospital psiquiátrico, já passando por problemas mentais, e continua em uma ala psiquiátrica do presídio, transitando entre a lucidez e a fantasia. Temos também um casal de Minas Gerais, dona Lucinei e seu Osmar, que tem uma filha que possui retardo mental e essa filha não entende muito bem o que aconteceu com os pais e está sendo cuidada por uma irmã. Temos o caso do Marcelo, que ele sofre de epilepsia depois de um acidente que ele sofreu de carro e ele tem crises convulsivas sempre.
Temos o César também em Minas Gerais, que ele tem problemas mentais graves e ele chega a ter depressão grave, a não se cuidar, a não comer, a não tomar banho e etc. O Claudinei também de Minas Gerais, que já tentou suicídio 3 vezes. Além da dona Vanessa de Ji-Paraná, que não foi presa, não estava nos atos do 8 de janeiro. Quem foi preso foi o marido dela, que tinha ido a Brasília entregar um carro, porque é motorista, e o salário dela de servidora pública está bloqueado e ela tem passado necessidade com 6 filhos dela. Então são diversos casos que a gente tem de histórias horrendas de pessoas que estão passando de fato necessidade ou pessoas que estão dentro do cárcere, como a dona disse, que está em Santa Catarina e tem pressão altíssima, que chega a oscilar, a chegar a 20 por 18 mais ou menos, e as filhas dela têm imensa preocupação de perdê-la dentro do presídio. São essas histórias que nos movem e que nos fazem lutar todos os dias, Julie. Doutora, realmente são histórias impressionantes e o pior é que a população não sabe disso. As pessoas comuns que não estão muito ligadas à política, elas não sabem que isso está acontecendo. Eu converso com diversas pessoas que não se interessam muito com política, eles não fazem ideia da gravidade que da opressão, né, do drama que essas pessoas estão vivendo. É muito importante a divulgação, eu agradeço muito o seu trabalho, principalmente nas redes sociais, de divulgar esses casos para trazer a comoção popular. E, na opinião da senhora, esse apelo popular que eu estou mencionando, ou a participação honesta da imprensa, assim como nós fazemos aqui, pode colaborar quanto ao resultado dessa discussão que estamos tendo em relação à dosimetria também? Sim, a gente só tem a agradecer, né, a imprensa livre como vocês, a independente, que faz um trabalho excepcional desde o dia 8 de janeiro, trazendo os casos dessas pessoas que estão sem voz, né, ainda dentro da justiça, mas que através dessa mídia independente a gente consegue dar nome, rosto e história para elas. Elas não são números, são pessoas, são famílias que sofrem diariamente desde o dia 8 de janeiro. São pessoas que vivem o 8 de janeiro todo dia. O 8 de janeiro não acabou para elas. Então a gente tem os casos mais graves de abuso, de violações de direitos, e a gente precisa mostrar para a população o absurdo que foi esse processo, sem individualização da conduta, sem respeitar o devido processo legal, e essas pessoas elas não deveriam sequer estar presas, mas estão, e o ministro continua por mantê-las como se elas fossem cobaias de uma narrativa que ele criou na cabeça dele, Paula. E vivendo um sofrimento, né, essas pessoas e familiares, como a gente está conversando aqui, vem falando desde então, já há um bom tempo, que não é brincadeira, não é para qualquer um, e mesmo que venham a ser soltos, é até irreversível esse dano, né? Não tem como compensar, fazer uma reparação em muitos casos. Doutora, inclusive falando nisso, a gente pensa muito na questão de direitos humanos, né? Ela é levada em conta nesse momento? Parece que não. E com relação à mensagem que o Brasil manda para os outros líderes mundiais, qual a sua impressão nesse momento que a gente vê a situação nos Estados Unidos, Venezuela, questão de direitos humanos, de democracia? A gente tem visitado muito a OEA, né, e apresentado relatórios para elas. O que é que acontece? A gente tem uma grande impressão, e isso se tornou realidade há poucos dias, a gente teve a confirmação, não é realidade, a gente teve a confirmação de que muitas pessoas militantes dos direitos humanos não acreditavam nas violações que estavam acontecendo no Brasil. E aí, em uma dessas visitas que a gente fez à OEA, levamos os relatórios com todas as provas. A gente tem um relatório robusto com várias provas, com várias descrições das violações de direitos humanos. E aí a gente conheceu uma pessoa ali e essa pessoa ficou impressionada. Ela disse, olha, eu não imaginava que era assim. A gente comprava o que a mídia do consórcio mostra, né? A gente acreditava fielmente naquela história que eles contavam pra gente. É por isso que a gente precisa contar a história de forma real e
e mostrar essas provas, porque temos provas muito robustas de tudo que aconteceu, para que as pessoas entendam que não é uma narrativa criada pela gente, e sim a gente está tentando quebrar a narrativa criada por eles com a verdade. Enquanto eles apresentam a fantasia, a gente apresenta a realidade. E essa questão de direitos humanos é muito forte. A gente teve um senhor que ele morreu há uns 2 meses atrás, um policial federal, ele estava com câncer, tinha sido preso, estava de tornozeleira, estava com o salário dele bloqueado de servidor público e ele não pôde fazer um tratamento digno. Ele não teve autorização de tirar a tornozeleira para fazer o tratamento dele de câncer. Ele, no dia da audiência, não pôde comparecer porque era um tumor no cérebro agressivo. E a juíza do ministro Alexandre de Moraes perguntou quando era que ele teria a alta para poder marcar uma nova audiência, sem ter nenhuma compaixão, nem com a família e nem com a dor desse paciente que estava em estado terminal. Assim, e poucos dias depois, 2 dias ou foi 3 dias depois, ele veio a óbito. Então, assim, a gente desumanizou. E é exatamente isso que acontece quando a gente fala de direito penal do inimigo, que é proibido no Brasil. A gente primeiro desumaniza essas pessoas para que elas não tenham direitos. E através delas não terem o direito, a gente pode fazer o que quiser com elas, Adriana. Perfeito. Doutora, a OAB tem algum posicionamento quanto a esses casos todos? Julie, não. A OAB tem sido omissa. Um dos trabalhos que a gente faz é esse de denúncia, né? A gente já conversou diversas vezes, tivemos reuniões, inclusive, no Conselho Federal da OAB, e a OAB ela se mantém silente. O que para a gente da classe é uma vergonha. Eu costumo perguntar ao presidente do Conselho Federal, Beto Simonetti, se existem advogados que são mais advogados do que outros, né? Porque eu não me sinto protegida pela Ordem dos Advogados do Brasil. Eu já tive foto minha colocada em processo de cliente meu como uma forma de me intimidar, e mesmo assim a OAB ficou calada, não fez nada para nos defender. A gente tem uma grande dificuldade de acesso aos autos, a gente tem, quando vai buscar cópia de processos lá no STF, que você tem que pegar as cópias lá, processos físicos, você perde mais de 1h30 esperando cópia de um processo, que é um absurdo para a advocacia. O advogado ele ganha por hora, e aí ele fica esperando porque o ministro decidiu que todos os processos vão ser sigilosos e físicos. E a OAB não faz nada. Se você faz denúncia para a OAB, eles têm uma resposta padrão que eles remetem a gente. E, na verdade, o que acontece, Júlio, mais triste? No primeiro dia de julgamento dos casos do dia 8 de janeiro, o presidente nacional das prerrogativas da Ordem dos Advogados estava lá no STF, então ali acendeu uma chama de esperança para a gente. Mas, ao final das contas, ele foi entregar uma carta de solidariedade aos ministros, porque eles tinham ouvido do Dr. Sebastião Coelho que eles eram as pessoas mais odiadas do Brasil. Então, ao invés da Ordem dos Advogados ficar ao lado da classe, eles ficam do outro lado do balcão. E isso daí foi uma das críticas que eu fiz na reunião quando a gente esteve no Conselho Federal. Eu expliquei para eles que o lado deles é o nosso. Quando acabar a gestão, eles vão voltar para a advocacia. Isso é, se eles não já tiverem acordado algum cargo para que não tenham que voltar para a advocacia militante. Isso é muito triste, Julie. Legal. Gostou desse corte? Estamos ao vivo de segunda a sexta-feira, das 10 ao meio-dia, no YouTube da Revista Oeste. Eu, Marina Helena, Adriana Reide e Paula Camacho analisamos as principais notícias do dia. E siga as nossas redes sociais, @oestecom.elas.